sobre o armário Bear 10, conhecido como Barboa, nós já identificamos o nosso par primário, nosso par secundário. Claro, né, que sobre a condição da linha no par primário, a gente vai explicar isso em outro vídeo. Agora a gente só está explicando como faz a identificação. Então, teoricamente, nós já testamos o par primário com o DG e a linha já está funcionando. Agora a gente vai fazer a parte nossa de conexão entre o primário para o secundário, para que o sinal da linha saia do primário, percorra através do jumper, conecte ao secundário e a linha funcione lá na caixa, né, próximo ao cliente, ok? Então a gente sempre inicia pelo par primário, né, que é o par que é onde a linha vem, o sinal da linha vem do DG até o armário. Vamos lá. A gente usa também aqui o alicate diagonal, o alicate de corte, né, nós já explicamos anteriormente, e também uma ferramenta conhecida como ferramenta de inserção, ou alicate Barboa, tá? Qual que é a função dela? Essa parte prateada que ela tem aqui, ó, a gente vai colocar ela nessa posição do bloco, que a gente já vai explicar daqui a pouco, e essa parte aqui faz a conexão do jumper, né, com o par, cada polaridade com o par. A parte de cima, ela tem uma faquinha, e quando eu faço a inserção, ó, eu vou fazer forçando aqui para vocês verem como que a faquinha faz, ó. Viram? Ou seja, essa faquinha, ela corta a sobra de jumper, tá? Nas laterais da ferramenta, nós temos também uma palheta, que ela é utilizada para testar o par com DG. Sempre a gente usa um curto no par, para ele poder testar a continuidade, isolação, também outras condições que a gente vai ver depois. E ela também tem aqui na outra lateral um ganchinho, se houver a necessidade de retirar o par por algum erro, ou de repente eu fiz uma conexão errada, eu pego o ganchinho, enfio lá no par, né, e puxo o jumper que foi feita a inserção dele no bloco. Tudo bem? Então vamos lá, começando pelo par primário. Já está identificado, né? Lembrando que é o 807, e aí existe uma regra inicial que os blocos Bear 10, os blocos de conexão de engate rápido, tanto a entrada quanto a saída do jumper, a gente tem que considerar a seguinte regra. Do primeiro ao quinto par do bloco, o jumper ele tem a direção para o lado esquerdo. Do sexto ao 10º par do bloco, o jumper sai pelo lado direito, olhando de frente para o bloco. Então, como o nosso par é o 807, a gente vai sair pelo lado direito, ok? Lembrando que esse bloco, a gente considera ele como um bloco duplo, porque a parte de cima do bloco, ela é utilizada pelo cabista na construção do armário. Ou seja, o cabo, no caso aqui é o primário que vem do DG, o cabista ele utiliza o código de cor de acordo com a distribuição aqui desse bloco e faz a conexão, né, dos pares do cabo aqui na parte de cima. A parte de baixo é utilizada pelo técnico para fazer o quê? Quando ele faz a inserção do jumper no par, ele vai dar o contato com a parte de cima. Ou seja, o bloco na realidade ele é para fazer a conexão. Vamos falar do português mais claro, é para fazer a emenda entre o jumper com o par primário em questão que a gente está utilizando. Mas a gente não fala emenda porque emenda é um termo, né, um pouco fora das questões técnicas. A gente fala conexão, ok? Então eu olho de frente assim para o bloco, vamos dizer que ele lembra até uma boca, né, onde tem os dentes da parte de cima e tem os dentes da parte de baixo. A parte de cima a gente não utiliza, porque ela é feita pelo cabista, eu nem posso estar mexendo aqui, o técnico não pode estar mexendo. E a parte de baixo dessa boquinha a gente faz a nossa conexão. Tá? Então, como é o par 807, o jumper tem que sair pelo lado direito. E aí ele tem aquela gravatinha na lateral. Então a primeira situação que eu faço é o que? Passar o jumper na gravatinha, tá? Eu não posso entrar pelo meio do bloco e nem por cima. Nesse bloco aqui a gente entra por baixo, né? A gente entra por baixo da boquinha. Nós demos aí esse exemplo aí figurado, ok? Então, observa aqui, o par, eu vou até colocar a paleta para ficar melhor de vocês identificar, é o 807, esse daqui, ó. A regra é, a polaridade A, que é a cor laranja do jumper, ela tem que entrar aqui, ó, nessa lateral. A polaridade B, nessa lateral aqui. Então sempre o número do par, ele vai ficar no meio do jumper, tá? Então como que eu faço aqui, ó? Vamos começar pela polaridade A. Eu pego, dou uma dobrada aqui no jumper e coloco antes do número. Cuidado para não sobrepor sobre a parte do cabista, eu não posso fazer isso. Então, ó, eu coloco meu indicador aqui, ó, e dou uma puxadinha aqui no jumper, tá? Não preciso cortar com alicate, porque a ferramenta vai fazer esse corte.
Cuidado na hora de a gente colocar a inserção, a paleta está puxada para mim não furar a minha mão. Então eu sempre fecho aqui, ó, as paletas lateral, vou segurar a ferramenta, não posso colocar e dar soco ou empurrar com muita força. Aqui a ferramenta, ela faz o trabalho com pressão. Então o que eu faço aqui, ó, a parte da tesoura, ó, eu coloco ela no jumper, tá vendo, ó? Ok, filma aqui na lateral, ó, ele encaixa direitinho, né? A parte metálica lá no jumper. O que eu faço aqui, ó? Eu seguro minha mão, o bloco inteiro, aqui a camada inteira por trás e empurro fazendo a inserção, ó. Tá? Não uso muita força, mas eu tenho que pôr pressão. Por quê? O jumper, vou tirar a paleta para mostrar, ele tem que ir até o final aqui, ó, dessa parte de plástico do par, tá vendo? Ó, lá no fundo. Se ele for até o começo, ele não dá o contato e não vai passar o sinal da linha do par para o jumper. Então ele tem que chegar até o fundo, porque a ranhura que tem aqui no bloco, ela faz a decapagem internamente aqui no jumper, dando contato com o condutor entre o par em questão aqui, a polaridade A, com o condutor da polaridade A do jumper. Então vamos fazer também com a polaridade B, né? Então eu coloco o dedo aqui, ó, puxo um pouquinho diagonal aqui, ó, o jumper, para ele não ficar preso na parte de cima que é do cabista. Lembrando, não posso esquecer de fechar a paleta para mim não furar minha mão. Coloco aqui, ó, a parte do corte da tesoura da ferramenta, né, com o jumper para cima, seguro o bloco por trás e faço a pressão. Ou seja, a conexão ela é bem rápida com a ferramenta de inserção, muito diferente do BD50, que eu tenho que decapar, todas aquelas voltas. Então, a minha conexão aqui já está feita, ok? Então, lembrando que o trajeto, a primeira regra que a gente tem que seguir é o quê? É a saída do jumper do par primário. Se ele está do primeiro ao quinto, ele sai para o lado esquerdo. Se ele está do sexto ao décimo, ele sai para o lado direito. Foi o que nós fizemos aqui, tá? Qual que é a segunda regra? Esse armário aqui, a gente trabalha com ele, com o jumper, apenas na vertical. Somente na horizontal, na saída do bloco, na parte superior, acima dos pares secundários, ou na parte inferior, abaixo dos pares secundários. Mas ele só trabalha na vertical. Existe uma outra regra, que é o alinhamento do jumper. Para onde que eu vou? O meu secundário está aqui embaixo. Não significa que esse secundário está aqui embaixo que o jumper vai descer. Existe uma regra que a gente tem que fazer assim. Sempre, qualquer camada que meu par primário esteja, eu tenho que contar para me descobrir aonde está a metade, tá, dos blocos, né, primários. Se a gente tem 15, a metade fica complicada, né? Seria 7,5, mas a gente considera 7. Então, eu conto primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu estou no sexto bloco, eu conto até o sétimo. Então, até o sétimo bloco, todo jumper que sai da conexão primária, independente do lado, independente da camada, ele tem que subir em linha reta até o anel que fica lá na parte superior do armário, ok? Então, como o meu está no sexto, eu não posso descer. Se ele tivesse aqui, ó, no nono, no décimo, ele desceria até o anel de baixo aqui. Então, essa é a segunda regra do trajeto. A primeira é a saída aqui do primeiro ao quinto ou do sexto ao décimo. E a segunda é verificar aonde está o meu bloco primário. Se ele está até o sétimo, ele sobe até o anel lá em cima. Ok? Então, ele fica nessa posição aqui, ó, em linha reta. Muito cuidado para não fazer isso, ó. Porque aí eu vou estar o quê? Eu vou estar cruzando jumpers que estão desse lado do bloco com a outra camada. Como não tem nenhum outro jumper conectado, às vezes até confunde o técnico na hora de fazer. Mas eu tenho que subir em linha reta, tá? Eu subi, né, até o anel aqui que está acima da parte superior dos blocos secundários. E daqui por diante que eu começo a fazer o meu trajeto até o secundário. Por isso que é importante começar pelo primário, tá? Para que eu não corro o erro de errar nessa questão aqui da posição do bloco, se ele está entre o primeiro ou sétimo, ou entre o oitavo e o 15º, tá? Eu não posso fazer isso, ó, voltar pelo meio. Não pode ter jumpers cruzando aqui, ó, entre as quatro camadas. Eu não posso ter jumper cruzando, ou seja, vai criar uma regra que todos os jumpers que estiver aqui até o sétimo, eles estarão subindo, e do oitavo até o 15º, eles estarão descendo. Isso facilita quando a gente vai fazer um reparo,
facilita também na localização quando o estudo da facilidade ele não está batendo com o sistema, fica fácil de eu localizar qual é o meu secundário. Se eles estiverem descendo e subindo, eles vão estar cruzando entre si vários jumpers, e isso pode até no momento que eu vou estar batendo o meu jumper, tentando localizar o meu par secundário num reparo, faz com que eu gere um defeito, às vezes sem perceber, um jumper enroscado no outro, ele repuxa e faz com que o jumper solte. Dessa forma aqui, como o primário ele está conectado de baixo para cima, quando eu subo com o jumper, a pressão que ele faz no bloco, ele deixa a conexão bem mais feita e evita futuros defeitos, né, na linha do cliente aí, quando houver alguma manutenção ou técnicos mexendo no armário, ok? Então o que eu tenho que fazer aqui? Se o meu secundário estivesse qualquer um desses blocos aqui, principalmente nesse aqui, ó, que é na mesma camada, basta eu descer com o jumper e entrar no meu secundário e no bloco que eu estou executando. Sempre todos os jumpers que estão acima, né, tanto no primário como no secundário, os jumpers têm que estar apontados para cima, faz com que ele tenha uma melhor pressão na conexão. Agora, se o meu secundário está na parte de baixo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que seguir ou pela lateral direita ou pela lateral esquerda. Então vamos considerar que nós estamos trabalhando aqui, ó, até o centro do armário, a gente teria que sair pela lateral esquerda, que aí vai seguir a terceira regra. Então, os jumpers vão estar alinhados de cima, né, de baixo para cima, do primeiro ao sétimo, e ainda vai estar alinhado no meio. Isso vai fazer com que os jumpers fiquem não muito forçados, né, dentro da passagem e alinhamento com outros jumpers, e evita novamente defeitos na linha do cliente. Então, como o meu está aqui embaixo, né, na lateral 01 aqui, secundário 145, eu vou virar com ele para o lado esquerdo. Eu vou levar até a lateral. Então aqui eu posso dar horizontal, lembrando que eu falei no início do vídeo. Eu levo até a lateral, não posso esticar muito, eu tensiono ele levemente, tá vendo? Ó, a tensão que ele fica. Não posso esticar muito, lembrando que ele pode queimar, né? Ele pode abrir aqui a capa protetora e aterrar a linha do cliente encostando no condutor. Então eu vou para a lateral, passo em todos os anéis, não deixo de passar nos anéis, ok? E aí assim, toda vez que eu estou tanto na lateral direita como na lateral esquerda, eu passei do meio do armário, o jumper ele tem que ir de ponta a ponta. No caso aqui, ó, eu tenho que descer com ele até o anel de baixo. Se eu estivesse saindo de um primário aqui, ó, estivesse na metade, entre o oitavo e o 15º, fosse lá para um secundário acima, teria que descer. Novamente, eu tenho que ir até o anel lá em cima. Então, percebe-se que o jumper ele vai seguir de ponta a ponta, tá? Por que eu não posso entrar direto aqui no bloco? Porque aqui vai fazer com que o jumper cruze com outros jumpers que estão subindo. Então eu alinho ele até embaixo, volto até a gravatinha. Ah, posso vir desse lado? Não, porque meu par é o 145, então ele tem que ficar para o lado esquerdo do bloco. Então eu entro aqui por esse lado. Se fosse o 146, eu levava ele até o outro anel e entraria do outro lado aqui. Ah, mas eu tenho que ir nesse anel e voltar? Não, não precisa fazer isso aqui, ó, tá? Porque o jumper está abaixo da linha imaginária, então todos os jumpers que estão abaixo, eles têm que estar apontados, tanto o primário quanto o secundário, para baixo do armário. Se eles estivessem aqui acima, eles teriam que ter apontado para cima, que nem a saída aqui do par primário. Então eu volto aqui até o anel dele, subo até a gravatinha, não posso esquecer de passar aqui, ó, na gravatinha para o jumper ficar travado, ok? Tiro aquela marcação, né? Eu nem tirei lá do primário, mas vou tirar aqui a marcação, não precisa mais, porque eu já fiz a minha conexão, né? Aqui também não preciso cortar com alicate, eu levo por baixo do bloco, lembrando que isso aqui é errado, não pode fazer isso, eu levo por baixo, e aqui, ó, é o par 145, né? Dá pra vir bem pertinho aqui com a câmera. Vamos lá. Então, ó, separo a polaridade. Ó, quando acontece um erro muito fatal para quem está iniciando no ramo. Fazer isso daqui, ó. Olhando de fora, parece que o par está certo, ó, mas não está. Eu estou pegando uma polaridade do 4 com uma polaridade do 5. Então, essa linha não vai funcionar lá na caixa. Então, eu tenho que prestar bastante atenção na hora de fazer a conexão no par. Lembrando que o número, no caso aqui é o 5º, né? Ele fica no meio das duas polaridades do jumper, ó, ele fica no meio, ok? E aí eu pego a ferramenta, coloco aqui, ó, a parte do corte no jumper, seguro a camada por trás aqui, coloco a pressão
foi até o final, cortou uma polaridade, vou na outra, coloco a pressão da ferramenta, pronto. Está feito aí o meu trajeto e a minha conexão. Vamos relembrar do par 807 primário. Eu subi porque ele está acima da linha imaginária. Como eu tenho que vir aqui para a parte de baixo da camada secundária, eu não posso atravessar aqui do meio, eu tenho que usar as laterais. Cheguei aqui, passei o anel, coloquei no meu secundário 145. Então primário 807, secundário 145. Como eu estou na parte aqui, o secundário inferior aqui do armário, ó, o jumper está apontado para baixo. Ok, galera? Valeu!